Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa do meu canal. O discurso de posse do presidente Bolsonaro foi uma das coisas mais ridículas que eu já escutei em toda a minha vida. Eu separei 3 pontos para fazer uma pequena análise. Bolsonaro afirmou que, com a chegada dele ao governo, o Brasil vai se livrar do socialismo, das amarras ideológicas e do politicamente correto. Nem parece que Bolsonaro não sabe nem quem estava lhe transmitindo a faixa presidencial, porque imaginar que o Brasil está se livrando do socialismo de Michel Temer é simplesmente ridículo. Isso é burrice sem tamanho, é uma burrice sem tamanho. Michel Temer, que no seu governo priorizou os bancos, retirou direitos trabalhistas, aumentando a informalidade, tentou enfiar goela abaixo da população brasileira uma reforma da Previdência extremamente prejudicial, aumentando a idade de aposentadoria dos mais pobres. A última coisa que Michel Temer pode ser chamado é de socialista ou de comunista. Tentando entender um pouco da onde vem esse pensamento de Bolsonaro, mas circula em grande parte da população brasileira a ideia de que os governos de Lula e de Dilma foram governos socialistas, governos comunistas. E aí isso é algo incrível de se imaginar, porque a principal base, a principal política econômica, tanto de Lula quanto de Dilma, foi o incentivo ao consumo. E eles usaram como instrumento para incentivar o consumo a redução de impostos, como o IPI da linha branca, geladeira, máquina de lavar, e redução do IPI de automóveis. Nunca se vendeu tanto carro como no período de Lula e de Dilma. Outro questão que eles sempre colocaram também o PT sempre defende isso, de que foi durante os governos petistas que levou grande parte da população brasileira para a classe média, porque incluiu milhões de pessoas no consumo. Consumo com o objetivo de gerar lucro é característica da sociedade capitalista. O PT foi um governo extremamente capitalista, foi bem sucedido, inclusive, do ponto de vista capitalista, em promover o consumo, tanto que se você pega os registros econômicos do período, os bancos tiveram lucros astronômicos, as montadoras tiveram lucros astronômicos, as construtoras, através dos programas de crédito para moradia, Minha Casa Minha Vida, também tiveram lucros astronômicos. Então, é difícil a gente imaginar que um governo que trabalhou principalmente a partir do incentivo do consumo como um governo socialista. O governo socialista não tem como principal a sociedade comunista, o socialismo não tem o lucro como principal atividade. O que os governos do PT fizeram foi incentivo ao consumo de massa. Isso é típico da sociedade capitalista. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nos países da Europa, no Japão, sociedades capitalistas que funcionam a partir do consumo com o objetivo de gerar lucro. Então, isso está num livro de 8º ano. Qualquer garoto que estuda, porque garotos que não estudam, garotos que ficam enrolando na escola, vão ser igual ao nosso presidente, burros, ignorantes. Outro ponto, aí ele fala a questão da amarra ideológica, que eu não consigo entender o que ele quer dizer com isso, porque todo mundo tem uma ideologia. A ideologia ela pode vir de várias partes, há várias instituições que reproduzem ideologia, inclusive ele representa uma ideologia. Eu posso não concordar com a ideologia que ele representa, mas isso não quer dizer que eu tenho uma ideologia e ele não tenha. Então, a igreja reproduz ideologia, as escolas reproduzem ideologia, as empresas reproduzem ideologia, o próprio Estado reproduz ideologia. Há ideologia em várias instituições da sociedade. Outro ponto que ele coloca é que a função dele como presidente na questão da educação é combater a ideologia de gênero nas escolas. E aí, analisando o discurso de quem fala em ideologia de gênero, essas pessoas afirmam que há uma ditadura gay sendo implantada no país a partir das escolas, que professores ficam dizendo que ninguém é menino ou menina, que a pessoa escolhe quando chega a partir de determinada idade, ou como se tivesse, ou que os homossexuais querem impor uma ditadura gaysista. Eu já escutei isso da própria boca do Bolsonaro algumas vezes e de outros correligionários deles, apoiadores,
Parece que tem homossexuais batendo na porta das pessoas domingo, 8 horas da manhã, tentando converter. Né? Isso é uma coisa ridícula e que desconhece os problemas reais da educação brasileira. A evasão elevada, os baixos salários dos professores, as condições precárias das escolas, enfim. O terceiro ponto do discurso dele, que é uma coisa que completamente descolada da realidade brasileira, é quando ele fala em reduzir o tamanho do Estado. Parece que ele está discursando para a população da Noruega, que tem educação de alta qualidade, saúde de qualidade, rodovias, ferrovias, transporte público, moradia, saneamento básico. E parece que ele esqueceu que ele está no Brasil. Porque onde que está o Estado gigante brasileiro? E esse discurso, inclusive, não foi só do Bolsonaro. Muitos governadores que tomaram posse hoje, o Zema em Minas Gerais, Dória em São Paulo, Ratinho Júnior no Paraná, repetiram esse mantra de que o Estado brasileiro é gigantesco, que ele precisa ser reduzido. Aí a gente fica analisando aquelas pessoas que moram debaixo de viadutos, que moram em barracos precários, que moram nas ruas, ou as pessoas que têm que transitar nessas rodovias horrorosas, fodidas que tem no nosso país, cheio de buracos, cheio de pistas simples, sem a menor condição de trafegabilidade, ou as pessoas que moram nos grandes centros urbanos que precisam se deslocar cotidianamente para o seu trabalho, para a escola, em ônibus superlotados, em verdadeiras latas de sardinhas, sucatas sem o menor conforto, sem a menor condição, porque não tem metrô, não tem uma estrutura decente. Aquelas pessoas que moram com esgoto correndo na porta da sua casa, as pessoas que... Onde está o Estado para essas pessoas? As pessoas que ficam no posto de saúde horas para ser atendido, que ficam na fila do hospital e não conseguem atendimento, as pessoas que convivem com a violência cotidiana. Onde está o Estado para essas pessoas? Então você vai reduzir um Estado que já é horrível. Nós não estamos falando da Noruega, nós não estamos falando da Suécia, nós não estamos falando do Canadá, nós estamos falando do Brasil. O que o Brasil precisa, na verdade, é de um Estado eficiente, de um Estado que forneça à população serviços públicos de qualidade, como acontece nesse país que eu acabei de citar. É desesperador o que virá acontecer no Brasil daqui para frente, e muitos ainda estão iludidos, mas anotem que essa farsa vai acabar rápido. Espero que vocês tenham gostado da análise. Não precisa concordar comigo, pelo menos tentem refletir sobre isso que eu estou falando. E se gostarem, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo. Muito obrigado, até a próxima.